Bem-vindo mais uma vez a este curso de autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre infradimensões. Este tema nos dará muitos detalhes sobre nossa escuridão interior, de onde virá a luz de nossa consciência, quando começarmos a observar e eliminar cada uma de nossas formas negativas de ser. Lembre-se que na palestra onde vimos os tópicos 5 e 6 do curso, falamos sobre as diferentes dimensões da natureza e sua localização em nós, pois pela lei da correspondência, assim como está fora também está dentro, já que cada um de nós é um cosmos em miniatura. Daí a importância de se conhecer. Se quisermos conhecer e dominar os mundos internos do planeta, do sistema solar, da galáxia e do universo, devemos primeiro conhecer e governar nosso próprio mundo interno. E se quisermos conhecer os deuses que movem e regulam o universo, devemos primeiro conhecer e desenvolver nossa própria divindade interior. Então, o assunto que veremos hoje é muito importante, pois nos permitirá entender que assim como acontece fora de nós, no planeta Terra, acontece em nosso mundo interior, que assim como nas entranhas do planeta, sob a epiderme da Terra, estão as infradimensões externas, assim acontece em nós, temos nossas infradimensões internas. Vamos começar entendendo o que é uma infradimensão. Já havíamos explicado que as dimensões são níveis de consciência. Portanto, as dimensões superiores correspondem a níveis de consciência superiores a esta terceira dimensão. Destas, as mais altas são a sexta e a sétima dimensões. Estas são os chamados céus ou reino dos céus, que em nós estão localizados no nível da glândula pituitária e da glândula pineal. E quando falamos de infradimensões, estamos falando de níveis de consciência abaixo desta terceira dimensão. Estas são a segunda e a primeira dimensões, também chamadas de inferno. Mas é importante entender que, embora nosso corpo físico esteja nesta terceira dimensão agora, nossa psique egóica, todas as nossas falhas psicológicas, habitam essas dimensões inferiores, e são elas que nos mantêm presos aos níveis inferiores de consciência que administramos. Assim, uma vez esgotadas nossas 108 oportunidades como humanos em um ciclo, são os defeitos psicológicos que habitam nossas infradimensões internas que nos condenam a passar pelo processo involutivo, nessas infradimensões que estão fora, abaixo da superfície da Terra. Por isso esta palestra é tão importante, pois nela aprenderemos a identificar e trabalhar nossas próprias infradimensões, e vamos entender que a sabedoria vem do mal, que a luz vem das trevas, já que a luz está aprisionada em cada um de nossos defeitos psicológicos. E é em nosso abdômen inferior, onde estão as 7 portas que conduzem às infradimensões internas, ou nossos infernos atômicos. É aqui que vivem todos os defeitos psicológicos que fazem parte da nossa lua visível, porque há algo que é importante entendermos, que é que a parte solar dentro de nós é o nosso espírito, formado pelas diferentes partes do nosso ser interior, considerando que nosso ego é a parte lunar em nós. Assim, todos os seres humanos têm 2 luas, ou 2 aspectos do ego. Uma é a lua visível e a outra é a lua oculta. A lua visível está relacionada com nossos defeitos visíveis e nossas próprias infradimensões, enquanto nossa lua oculta está relacionada aos eus causais, que são as sementes de nosso ego, ou os líderes da legião, e as infradimensões do planeta Terra. Então, o primeiro trabalho que temos que fazer é limpar nossa lua visível que está em nossas próprias infradimensões, já que 97% da nossa energia criativa sexual está presa nos vários elementos psicológicos que temos. Então, temos que descer as nossas infradimensões, e fazemos isso através da prática da morte psicológica, para recuperar essa energia para poder fazer as diferentes criações, a criação de nossos corpos internos. Mas há algo que é importante entendermos, que tudo neste mundo é dual, bom e mal. Portanto, temos defeitos psicológicos ruins ou modos de ser ruins, e modos de ser muito bons que também são defeitos psicológicos. Mas nem o bem nem o mal são consciência. Somente quando conseguimos extrair a sabedoria dessa dualidade, ao elaborar nossos bons e maus defeitos, podemos alcançar esse entendimento final, ou seja, a luz. Acreditar que somos bons ou tentar ser bons não nos tornará seres conscientes. Somente quando estivermos conscientes de nossa própria escuridão e conseguirmos trazer a luz dela é que estaremos verdadeiramente conscientes. Assim, quando um ser decide acabar voluntariamente com todos os seus defeitos, deve desencadear a guerra psicológica no cotidiano, trabalhando internamente todos os agregados psicológicos que emergem de seu mundo interior.
Esses eus funcionam tomando posse dos centros da máquina humana, do aparelho sexual e das glândulas sexuais. Ao trabalhar na morte psicológica, você estaria fazendo o trabalho de limpar todas as infradimensões, eliminando todas as suas falhas psicológicas e salvando voluntariamente toda essa consciência aprisionada e toda a sabedoria que vem com ela. Mas se não decidirmos realizar este trabalho psicológico voluntariamente em alguma de nossas 108 existências, teremos que passar pelo processo de involução, do qual falamos na última palestra, passando pelas infradimensões do planeta Terra, onde esses defeitos psicológicos serão involuntária e dolorosamente desintegrados, à medida que passamos pelos reinos animal, vegetal e mineral em involução, perdendo assim a alma criada neste ciclo e, com ela, a sabedoria deste giro da roda. Aí a importância de trabalharmos nossas infradimensões. Vamos ver. Assim como as infradimensões do planeta Terra estão subdivididas naqueles 9 círculos que Dante Alighieri mostrou em A Divina Comédia. Em nossas infradimensões internas encontramos os mesmos 9 círculos ou esferas que são: esfera da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E em cada uma dessas esferas existem certos tipos de defeitos psicológicos que se agrupam por lei de afinidade em nós. Então, é importante entendermos que isso existe em nós, e que devemos trabalhar cada um desses defeitos para nos purificarmos internamente, nos libertarmos e despertarmos nossa consciência. E, portanto, tendo a capacidade de elevar nossos níveis de consciência. Porque é impossível subir se não trabalharmos e não eliminarmos primeiro o que há de pesado e grotesco em nós. Vamos estudar cada uma dessas esferas em que se subdividem as infradimensões, e as principais defeitos encontradas em cada uma delas. A primeira infradimensão é a esfera da Lua, relacionada com o defeito da preguiça e aos que não foram batizados, também relacionada ao planeta Lua e ao centro sexual. Isso nos mostra que o primeiro trabalho que temos que fazer é contra a nossa própria preguiça, porque ela não nos permite começar o trabalho que temos que fazer no sexo, e nosso trabalho interior em geral. O trabalho do autoconhecimento é nos criarmos espiritualmente, mas a preguiça impede toda a criação, pois sempre nos leva a não fazer nada, a gastar nossas energias em coisas ociosas e a passar a vida inteira perseguindo coisas que realmente não nos levarão a despertar nossa consciência. Podemos encontrar a falha da preguiça em nós mesmos em sua forma ativa ou passiva, ambas as quais buscam impedir a criação. A preguiça em sua forma ativa faz com que nos deixemos levar pelo ócio, simplesmente perdendo tempo sem fazer nada. Então, em seu aspecto passivo, ele nos leva a ser muito diligentes em tudo, menos nas coisas do nosso ser, menos no despertar da consciência. Disse que neste primeiro círculo estão aqueles que não foram batizados. Mas o verdadeiro batismo não é pegar uma criança e derramar água em sua cabeça. Isso é apenas uma representação do que é o verdadeiro batismo, que é elevar as águas até a cabeça, que é o simbolismo de trabalhar com a transmutação sexual ou nascimento espiritual. Quem se batiza é quem elimina o eu fornicador, que é o defeito que nos leva a derramar nossa energia sexual pelo prazer. Portanto, quem obtém o batismo é aquele que alcança a castidade e consegue elevar sua própria água espermática vértebra por vértebra através de sua coluna vertebral até a cabeça. Este é o significado profundo do batismo. Quem trabalha em sua preguiça e consegue ser batizado elevando suas próprias águas à cabeça através da transmutação sexual, liberta-se da primeira infradimensão que é a de não criar. Essa infradimensão se combate fazendo. A segunda infradimensão é a esfera de Mercúrio. Está relacionada com nossas águas seminais e nosso centro instintivo. Neste círculo estão todos os nossos defeitos de fornicação, aqueles que não valorizam nossas águas, que são nossa energia criadora sexual. Gastamos nosso tempo expelindo essas águas através da ejaculação e do orgasmo. A humanidade não valoriza a energia sexual. Devemos refletir sobre isso e entender por que esse fluido seminal é tão precioso, para perceber que é esse fluido que nos permitirá fazer todas as criações internas que quisermos fazer, e que é justamente pelo valor e pelo poder que tem esse fluido sexual, que nessa sociedade perversa em que vivemos, há tanta promoção e tantas maneiras, métodos e aparelhos diferentes, para nos fazer querer derramar nossa energia sexual o tempo todo. Valores e princípios morais já foram relaxados de tal forma que nas escolas as crianças são ensinadas a se masturbar,
introduzindo-as desde cedo nesse vício perverso de derramar sua energia sexual para fora do corpo. Pornografia, música, danças. Na realidade, a santidade da sexualidade foi perdida e ela se tornou uma prática sexual animal. Todos os nossos defeitos psicológicos são alimentados pela fornicação, porque cada vez que nós derramamos nossa energia sexual, nós os alimentamos e criamos mais defeitos psicológicos. Para trabalhar esta segunda infradimensão, devemos eliminar o eu fornicador. Assim alcançaremos a castidade. Para isso, devemos entender o valor que nossa energia tem, o poder que ela tem e o que ela representa. E devemos ser radicais com os defeitos da luxúria, para sempre ter sucesso na prática do suprassexo. Temos que estudar todos os defeitos que a cada momento nos levam a derramar a energia sexual de nosso corpo através do orgasmo e da ejaculação. Temos que trabalhar todos esses instintos fornicadores e todas essas sensações que não nos permitem ter controle sobre nossos órgãos sexuais. E temos que eliminar com a morte psicológica a sensação de orgasmo e ejaculação, que está gravada em nosso centro instintivo, para que na prática sexual todas essas sensações não nos façam cair. E temos que analisar os danos que a fornicação na prática do sexo e através da masturbação nos causou, como ejaculação precoce, impotência, hipersensibilidade, homossexualidade, queima de neurônios cerebrais. Observar como ela nos rouba as forças para enfrentar a vida, porque expulsamos nosso fogo e nossa energia o tempo todo. Se trabalharmos nesta infradimensão interior, recuperaremos a força e a energia para fazer a grande obra de nosso ser. A terceira infradimensão é a esfera de Vênus. Está relacionada com todos os nossos prazeres e desejos e relacionada com o nosso centro emocional. Aqui encontramos todos os nossos prazeres, como o prazer de comer, beber, fumar, dançar, drogar-se, festejar, trabalhar para ter muito dinheiro, criticar, apaixonar-se, etc. Tudo o que chamamos de prazer, mas que sempre acaba em dor. Mas há algo interessante para ver aqui, e é que no sofrimento também temos prazer. O prazer de chorar, reclamar e ser ouvido. O prazer de contar os nossos problemas e as coisas que nos aconteceram, para que os outros saibam que as coisas correram muito mal para nós e que passamos muito mal. E se estamos tristes, colocamos músicas tristes para ficarmos ainda mais tristes, e continuamos a curtir a dor. Em suma, fazemos da dor um prazer. E o problema de todos esses prazeres e sofrimentos é que nos fazem perder muita energia. Todos aqueles defeitos de festejar, rir, ter vícios, apaixonar-se, desilusões, depressões, autopiedade, alimentam-se aqui. Neste círculo encontramos o desejo, que funciona como um treinador psicológico. Lúcifer, que nos tenta e nos testa. Se o vencermos, nos tornamos mestres do fogo e da luz. Se não o vencermos, nos tornamos seus escravos e nunca podemos deixar de ser quem somos. Durante todo o dia temos milhares de desejos. Vontade de brigar, de criticar, de comer, de fumar um cigarro, de ver pornografia, de se masturbar, de mentir, de chorar, etc. E quando um desejo é sentido no centro emocional, é como um fogo. Devemos entender que o desejo é a fonte de toda força. Com o desejo temos duas opções: recusar o desejo ou render-se a ele. O prazer é apenas a isca que nos é dada pelos defeitos, que sempre acaba sendo apenas um prazer momentâneo, que acaba se transformando em dor. E sempre caímos na mesma armadilha porque não percebemos que a felicidade não está em nenhum desses dois polos, prazer e sofrimento, mas está no centro. Nessa força consciente que recuperamos ao nos recusarmos a alimentar um ou outro. Recusar-se a renunciar à própria consciência em troca do prazer e recusar-se a abrir mão da própria consciência no sofrimento. A felicidade é encontrada na ausência de desejo e nós, a humanidade, ficamos confusos pensando que encontraremos a felicidade satisfazendo nossos desejos. Mas o desejo é um poço sem fundo. O desejo nunca é totalmente saciado ou permanentemente satisfeito. E assim, morremos sem realmente encontrar satisfação ou felicidade real. Para trabalhar esta terceira infradimensão, devemos aprender a recusar-se a cada um de nossos desejos egóicos. Recuperar fogo ou energia para fazer nossas criações e recuperar o ânimo e a força para fazer nosso trabalho interior. Este fogo ou ânimo nos permitirá meditar, realizar projeções astrais conscientes, ensinar aos outros, praticar suprassexo e ver o progresso em nosso trabalho interior. Agora vamos olhar para a quarta infradimensão, que é a esfera do Sol. Esta está relacionada ao nosso desequilíbrio,
também relacionado ao nosso centro intelectual inferior. Esse desequilíbrio é gerado em nós por nossos defeitos desperdiçadores e por nossos defeitos avarentos. Ambos nos levam à miséria, pois nosso desequilíbrio sempre acaba nos transformando em mendigos. Nossos defeitos desperdiçadores sempre querem jogar fora toda a riqueza externa e interna. Nossa riqueza é nossa energia, nosso tempo e nosso dinheiro. Devemos compreender a necessidade de eliminar os defeitos que nos desequilibram e nos conduzem à miséria material e espiritual. E temos que observar nossos defeitos avarentos que não investem a riqueza interna e externamente. Eles aguardam, o retêm e nos impedem de investi-la sabiamente, até que ladrões externos ou internos o roubem. Esses defeitos nos tornam mendigos porque não permitem a construção dos corpos existenciais. A quinta infradimensão é a esfera de Marte. Está ligada ao nosso centro motor, que comanda nossas ações e nossas palavras. Encontramos aqui a força, seu bom ou mau uso, e o defeito da raiva. A raiva se manifesta em palavras, ações e omissões. Insultar, gritar, ser rude, bater, assaltar, ignorar alguém, ser sarcástico ou não ajudar os outros por ressentimento. Temos muita força, mas ela é muito mal direcionada porque a maior parte de nossa força é condicionada pela raiva. Aqui encontramos nossa vontade. Para extrair a força da raiva, temos que estudar todos os detalhes da raiva que se manifesta em nós em nossa vida diária. E para não alimentar esses defeitos, devemos aprender a mudar nossa forma de reagir. Vemos que a raiva reage muito rapidamente. Alguém nos ofende, nos culpa ou nos assusta, e reagimos mecanicamente com raiva, mesmo quando nos sentimos frustrados, culpados ou duvidosos. Então, temos que começar a aplicar a autoobservação para descobrir as coisas que desencadeiam nossa raiva e pará-la com a morte psicológica. Pedir à nossa Mãe Divina que elimine o desejo de reação e a causa interna que desencadeia a raiva em qualquer momento em que a sentimos. E veremos que se não reagirmos, a mente tentará nos convencer, ao nos dizer: você não pode deixar essa pessoa te humilhar, te ignorar ou te desobedecer. Também eliminamos aqueles defeitos que falam em nossa mente e não reagimos. E então, quando conseguimos nos controlar, recuperamos a força. Precisamos saber que uma pessoa com raiva é, na verdade, uma pessoa muito fraca, que não tem força própria ou capacidade de se controlar. Quando estamos com raiva, não temos autocontrole. Existem situações que desencadeiam nossa raiva, e sempre caímos nelas brigando, gritando, agredindo e depois do desastre, chorando ou lamentando. Uma pessoa sem raiva pode lidar com qualquer situação conscientemente. Também devemos observar nossa impaciência, pois é um dos aspectos que mais nos leva à raiva. A impaciência cresce em nós até finalmente explodir. Trabalhando esta infradimensão, recuperaremos a força e o autocontrole, e desenvolveremos nossa vontade. A sexta infradimensão é a esfera de Júpiter. Está relacionada com o nosso centro emocional superior. Júpiter é o generoso do sistema solar. Em oposição a isso, nesta esfera encontramos nossos defeitos tiranos. A tirania dá, mas espera algo em troca, e não respeita o arbítrio dos outros. E os tiranos costumam confundir sua tirania com amor. Todos eles têm algo em comum, eles acreditam que têm a verdade. E assim, acreditam que o que fazem é para o bem do outro, impondo a sua vontade, a sua verdade, mesmo à custa da vontade do outro. Como a tirania em relação ao casal, que nosso parceiro deve agir e pensar como pensamos que ele deveria. Tirania com nossos funcionários. Tirania com nossos filhos, fazendo-os comer o que não querem ou gostam de comer, fazendo-os estudar o que achamos que devem estudar, não o que querem, obrigando-os a se casar com aquele que achamos que combina melhor, não com quem eles quiserem, etc. Somos tiranos com todos, queremos que as pessoas pensem como pensamos, e gostem do que gostamos. Somos tiranos quando não queremos permitir que os outros ajam livremente e queremos que as pessoas façam o que queremos que façam, acreditem no que acreditamos ser verdade, etc. Aqui encontramos todos os tipos de ditadores. Nosso defeito tirano sempre vai procurar alguém para intimidar, e quanto mais poder o tirano tiver, mais perigoso ele será. E esse defeito nos faz confundir isso com amor, que fazemos isso porque os amamos. Mas o amor verdadeiro é respeito, enquanto a tirania é arrogância e egoísmo. E estamos tornando a vida das pessoas um inferno com nossa tirania. Para limpar esta infradimensão interna, devemos estudar e eliminar todos os nossos eus tiranos e ditadores, aqueles que não permitem que os outros falem ou ajam livremente.
todos aqueles que atacam o amor e o divino, blasfemadores, céticos, materialistas, ateus, etc. Em troca receberemos sabedoria e aquele amor verdadeiro, que é a capacidade de dar sem esperar nada em troca. A sétima infradimensão é a esfera de Saturno. Esta está relacionada com o nosso centro intelectual superior. Saturno é responsável pela gestão da natureza. Nesta infradimensão encontramos todos os crimes contra o Espírito Santo, contra a natureza, e toda a violência contra a arte. Encontramos violência contra o Espírito Santo, que é nossa energia criadora sexual, e contra a arte, que é a prática sexual, em nossos defeitos de fornicação, masturbadores, homossexuais, lésbicas, adúlteros. Nossos defeitos de lascívia, pornografia, prostituição, os que praticam sexo com animais, os que praticam sexo anal, sexo oral, auto-homossexuais, abusadores sexuais, os que têm relações sexuais várias vezes ao dia, os que copulam quando a mulher está grávida ou durante o período menstrual, os que se obrigam a fazer sexo, os que obrigam o parceiro a fazer sexo quando não querem, os estupradores, os que derramam a energia fora do templo, os que usam anticoncepcionais, os que abortam, os que se castram, os que obrigam os outros a se castrarem, os que castram animais, os que fazem enxertos, eus de bruxaria, etc. Temos que trabalhar todos esses defeitos para alcançar a pureza no sexo e alcançar as verdadeiras práticas suprassexuais. A violência contra Deus nos canalhas do intelecto que negam ao homem a possibilidade espiritual. Além disso, encontramos aqui aqueles que usam a violência contra si mesmos, suicidas, e aqueles que danificam ou mutilam seus corpos, e aqueles que deixam seus corpos passar fome. Também encontramos aqui aqueles que são violentos contra sua própria propriedade e a propriedade de outros. Além disso, devemos observar nosso comportamento para com nossa mãe natureza, os danos contra a ecologia, a contaminação das águas, do ar, da terra, dos elementais, etc. Dessa obra salvaremos todos os dons e poderes do Espírito Santo. A oitava infradimensão é a esfera de Urano. Urano está relacionado com a força do Espírito Santo, a energia criadora sexual, nossa Mãe Divina, a própria palavra, a verdade. Nesta esfera, ao contrário, encontramos todos os nossos defeitos ligados à mentira e falsidade, nossos defeitos de falsificação e fraude. Encontramos aqui todos aqueles que falsificam as religiões, falsificadores de dinheiro, imitadores, todos os incestuosos, semeadores de discórdia, maus conselheiros, magos negros que convidam outros a fornicar, os que prometem e quebram suas promessas, os escandalosos, os cismáticos, os falsários, os hipócritas, etc. E todos aqueles que distorcem a verdade. Para combater essa infradimensão, é preciso viver em busca da verdade. Cada mentira gera muitos elos e correntes porque uma mentira requer muitas outras mentiras para sustentar a primeira e, sem perceber, nos encontramos envolvidos em uma teia de mentiras da qual não podemos sair e prejudicamos os outros no processo. Temos que olhar para as consequências da mentira, ver como isso prejudica os outros e a nós mesmos, e como nos afasta do nosso Cristo interior, que é a verdade. A nona e última infradimensão é a esfera de Netuno. Estamos no aparato sexual agora. Encontramos aqui todos os eus traiçoeiros de nossa psicologia. Cada um de nossos desejos, cada uma de nossas justificativas e lavagens de mãos, e cada uma de nossas más vontades, que preferem fazer a vontade do ego do que a da consciência. Aqui está o defeito mais terrível de todos. É o nosso eu traidor, que nos manteve por tantas existências sem fazer o trabalho para o qual viemos aqui, o trabalho de autorrealização, porque continuamos a trair o nosso ser interior, a trair a nossa própria consciência. Quando sentimos um desejo egóico e nos justificamos para cometer o ato de má vontade em que venderemos nossa consciência para satisfazer nosso ego. Para o trabalho esotérico temos que descobrir cada um de nossos eus traidores, que se manifestam ao longo do dia. E estas são as 9 infradimensões. E é justamente o trabalho que fazemos para descobrir e eliminar todos esses defeitos dentro de nós, que se chama conhecimento de si mesmo, porque eliminando todos os erros dentro de nós, eliminando todas as nossas trevas, conheceremos e desenvolveremos quem realmente somos. Dessas infradimensões sairá a luz que ilumine nossas trevas interiores, ou a sabedoria do mal, e o amor que está aprisionado nesses defeitos.
E conseguiremos isso com a prática constante da morte psicológica. Bem, essa foi a palestra de hoje. Espero que seja muito útil em seu processo de autodescoberta. Convido você para a próxima palestra em que falaremos sobre nossos 7 corpos, suas características e como vamos criá-los. Não perca! Vejo você na próxima conferência.